Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e aqui estou eu e um set um pouco improvisado para falar com vocês sobre um assunto que algumas pessoas vêm mencionando ultimamente, seja por mensagem privada no Facebook ou às vezes em comentários aqui no YouTube, que é um rumor. Portanto, já fica logo o disclaimer bem grande, estamos falando de rumores, não são fatos. Muitas vezes sites de tecnologia tratam de rumores como se fossem fatos e isso cria discussões absurdas que não fazem o menor sentido. Então já queria deixar bem claro que estamos mais no nível papo de boteco aqui do que qualquer outra coisa. E o rumor, como vocês já viram no título, é sobre uma terceira geração do Motorola Moto G. Foi um celular que fez muito sucesso aqui no Brasil, tanto na primeira quanto na segunda geração, porque mostrou que intermediários podem ser bons. E quando saiu o Moto E de segunda geração, ficou uma situação meio engraçada, porque a versão 4G do Moto E tem um chip que é mais rápido do que o da segunda geração do Moto G. É um Snapdragon 410 contra um 400. A diferença não é absurda, mas contando com um detalhezinho aqui e ali, o Moto E acaba sendo mais rápido. O Moto G, que está acima, fica defasado. E aí o que os rumores dizem é que o Moto G3 vai ser bem poderoso, vai acabar com essa pequena dúvida que as pessoas podem ter em qual adquirir quando vão pegar um celular novo, Moto E ou Moto G, porque o que se diz, os rumores, deixar claro mais uma vez, é que o Moto G3 teria um processador Snapdragon 610, que é um quad-core bem interessante, com 2 GB de RAM, câmera frontal de 5 megapixels e traseira de 10 ou 13. Quer dizer, já estaria se aproximando do que a gente até imagina como um topo de linha hoje em dia. Tem rumores até que dizem que ele pode vir com um Snapdragon 615, que seria um octa-core, mas é octa naquele esquema. 4 núcleos e 4 um pouco mais fracos para serem usados em separado, quando são tarefas que demandam muito ou tarefas que demandam pouco, e aí poupa energia. Eu imagino que vai ser alguma coisa mais próxima de um 610 mesmo, um quad-core, com um funcionamento muito bom, tanto em consumo de energia quanto em performance. E é interessante porque isso mostra que os smartphones estão chegando em um ponto que, de certo modo, os PCs chegaram há algum tempo. Que é qual? É aquele ponto em que aparelhos intermediários já são bons o suficiente para a grande maioria dos usuários. Hoje em dia a gente já sabe que com o intermediário a gente não vai sofrer, mas eu acho que a gente vai dar um passo à frente ainda, em que os intermediários vão ser muito bons, vão rodar tudo que a gente precisa e os high-end, quer dizer, os topo de linha vão ficar mesmo para aquelas pessoas que são entusiastas e querem alguma coisa a mais ou querem o status que esses topo de linha trazem. Mas se o Moto G vier com essas especificações mesmo, a gente, não tem nada do que reclamar. Eu acho, inclusive, que ele vai ser meio que um smartphone ideal, assim. Por quê? Porque, além do Android quase puro, ele vai ter Dual Chip e 4G, uma coisa que só agora está entrando nos intermediários, e com uma boa configuração. Por exemplo, um novo Moto X, ele pode ser ainda melhor, mas é improvável que ele tenha Dual Chip. E aí, nessa seara, fica o Moto G como um grande expoente. Poderia ficar. Inclusive porque a gente tem que considerar que a concorrência está muito forte. A Asus lançou aí o Zenfone 2, que vai chegar aqui ao Brasil. Vai ser um cenário interessante porque a Motorola vai ter um segundo embate com o Zenfone, né? Foi o Moto G2 contra Zenfone 5 e 6 e agora o Moto G3 contra o Zenfone 2, só que dessa vez a Motorola vai chegar depois. Então as expectativas são muito altas e como o mercado está muito disputado, é bom que a Motorola trabalhe muito mesmo, né? O Moto G da primeira para a segunda geração evoluiu pouco, né? Foram só ajustes e a tela que foi para aquele padrão que estava sendo adotado pelo mercado, 5 polegadas e tal, mas ele não teve uma evolução muito grande. O que, por um lado, mostrou que o primeiro Moto G era a prova do futuro, mas, em compensação, o segundo ficou meio estagnado e o Zenfone 2 vai chegar com tudo. É bom que a Motorola chegue muito perto dessas especificações de que os rumores falam, né? Eu, pelo menos, acho. Eu espero também que o Moto G3 tenha funções como a mototela. Isso, para mim, é obrigação. Mototela é o quê? Aquela coisa de só mostrar as notificações na própria tela, para você não precisar ligar o celular para ver o que está se passando, né? Aquela coisa que já tem no Moto X, no Moto Max e que chegou no Moto E de segunda geração. O Moto G2 ficou como o único que não tem. Quer dizer, além de menos potente do que o Moto E, não tem a mototela e não tem a função de chacoalhar para ligar a câmera. Espero que tudo isso tenha no G3, porque são até funções muito interessantes. Eu acho que até pegaria um Moto E por causa disso, se eu precisasse de um celular simples, porque eu uso muito essas funções no Moto X, por exemplo. Câmera, você chacoalha, ele liga, as notificações ativas
acho que acabaram com a necessidade de LED para mim, LED de notificações, você toca lá e já sabe o que está se passando, é muito bom. Espero mesmo que tenha tudo isso, a concorrência, como eu falei, está forte, e a gente vai ficar claro na expectativa do preço também, porque o Moto Max, por exemplo, da Motorola, chegou por um preço no Brasil, aumentou, o Moto G2 deu um reajustezinho no valor, ficou um pouco mais caro, agora está se assentando, claro, porque ele já tem um bom tempo no mercado, mas o preço vai ser um outro fator importante. O Zenfone 2 provavelmente vai ser um telefone mais caro do que o 5 e o 6. Vamos ver como é que o Moto G3 vai se encaixar aí nessas coisas. Eu tô falando tanto assim de Moto G3 e tal, mas isso provavelmente é uma coisa para o segundo semestre, se ele for completar um ciclo de um ano mesmo, só lá para setembro. Então, vocês estão vendo que isso aqui é papo de boteco mesmo, a gente tá falando de uma coisa que está muito à frente. Mas, de todo modo, eu achei que valia mencionar, desculpem, porque muitos de vocês citaram isso nas redes sociais ultimamente, eu tenho visto rumores cada vez maiores, muitas pessoas dizendo que o Moto X de terceira geração pode chegar antes do esperado, então estamos aqui fazendo essa coisa de o que será que vem por aí, e o Moto G é um telefone que me interessa muito. Digam aí o que vocês acham, se vocês ainda estão interessados, estão esperando, estão na expectativa, se está muito longe, ou se vocês até já migraram para outra marca, já estão agora aí no time da ASUS, sei lá. Eu estou de olho nos dois. O Zenfone 2 é muito interessante mesmo, mas o Moto G a gente nunca pode deixar de escanteio, a gente nunca pode duvidar da Motorola. Só espero que ela dessa vez coloque a mão na massa e traga alguma coisa muito melhor mesmo. Vídeo de devaneio, vídeo de informal, vocês viram que eu não fiz nem cortes aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios. Comentem aí, vamos abrir essa discussão. Daqui até o lançamento a gente vai ter mais rumores, mais informações vazando. Hoje eu vou ficando por aqui. Deixa um abração para vocês e falou!